amiguinhos! Esse é o podcast Mãozinha Amiga. Aqui, nós falamos sobre o universo das pessoas com deficiência. Para acompanhar os episódios, siga as redes sociais do Estado Play e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Também me segue lá no Instagram, @soupassarinha, para saber dos nossos bastidores. Bom, o que você pensa quando ouve falar em uma pessoa com superdotação? Quando nós pensamos sobre isso, pode surgir na nossa mente a imagem de um pequeno gênio que tira notas boas na escola e tem um bom desempenho em matérias de exatas, por exemplo. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Nem sempre essa é a realidade. Pessoas com superdotação ou altas habilidades costumam apresentar um desempenho notável em algumas áreas de conhecimento. É importante a gente saber que existe mais de um tipo de conhecimento e a superdotação pode se expressar de diversas formas. Então, aquela pessoa que você conhece que tem muita habilidade com um instrumento, por exemplo, pode ter altas habilidades musicais. Ou seu amigo que manda muito no futebol pode ter altas habilidades em psicomotricidade. E para falar sobre isso, eu chamei dois amigos, o Alan Corral, biólogo, e a Aira Albuquerque, arquiteta e urbanista. Então vamos começar o nosso papo, pessoal. Bem-vindos, muito obrigada. Primeiro eu vou perguntar pro Alan. Ok. Alan, fala pra gente como que foi o seu processo de diagnóstico de altas habilidades. Você estava na escola na época, como que foi isso? Ok, então vamos lá. Primeiramente, obrigado, viu, Sara, pela sua oportunidade de estar aqui. Agradeço. Nossa, é uma oportunidade fantástica. Então, eu posso voltar um pouquinho desde que eu era pequenininho mesmo. Pode, fica à vontade. Que é bem antes de ser diagnosticado com altas habilidades. Eu era bem novo, entre 6, 7, 8 anos. Nessa época eu já estava dando trabalho, não sei assim, entre aspas, na escola, porque eu aprendi a ler e escrever em casa mesmo, então isso eu posso colocar como altas habilidades, a questão Você foi autodidata. autodidata e tudo mais. Então quando eu entrei na escola, na escolinha, no pré, na primeira série e tudo mais, eu já estava esse degrauzinho um pouco à frente dos alunos. Uhum. Só que isso não facilitou a vida muito para mim, porque enquanto eu já sabia ler e escrevia e os professores estavam na alfabetização dos demais coleguinhas, eu ficava nervoso com isso. Porque, puxa vida, e fazia perguntas aos professores, tudo mais. Às vezes os professores ficavam um pouco, Alan, calma, freia um pouquinho. E com 8 anos a gente não tem tanta paciência assim, ou tanto filtro na língua. Aí acabei entrando no psicólogo já desde cedo para ver essas questões, fazendo teste e tudo mais. Pois bem, fui seguindo isso daí. Entre 12 e 14 anos, que foi aparecer as primeiras questões de altas habilidades assim, propriamente ditas, né? Que eu comecei a ver que eu tinha algumas facilidades, principalmente questão de memória. Eu não estudava tanto assim quanto os meus colegas da escola para fazer as provas, mas tinha uma memória fantástica. Então, e sempre seguindo aqueles problemas de impaciência na escola. Ok, eu estou um pouco mais à frente, mas e os meus colegas? Aí Sim. Os professores ficavam dando uma atenção diferenciada. Até que quando eu estava com os meus 14 para 15 anos, a diretoria da minha escola, a escola pública que eu estudava em Campo Grande, entrou em contato com o NAS, que eu não fazia ideia que existia, né? E como estava falando com a nossa amiga aqui, né? A gente foi uma das primeiras turmas do NAS, né? Uhum. E comecei a ter esse acompanhamento na escola. Fiquei praticamente um ano fazendo esse contato com as psicólogas do NAS. Uhum. Elas iam pelo menos 1 ou 2 vezes na semana na escola, falava comigo uma horinha do dia lá, tirava, às vezes era depois da aula, às vezes era na hora do intervalo. E foi indo. Depois deste um ano, me falaram assim, você está liberado para poder participar de umas aulas especiais. Pode-se dizer que são umas aulas extras assim, da escola. Eu falei, puxa vida, ensino médio agora duplo. Ganhei mais aula, legal. Mais aulas. E aí que eu entendi que eu fui liberado, fui diagnosticado com altas habilidades de superdotação, para mim muito novo também. E comecei as aulas do NAS, né? O NAS, eu acho que eu não falei a sigla, né? O Núcleo de Atendimento... Núcleo de Atendimento em Altas Habilidades e Superdotação. É muito A. Que hoje já mudou a sigla, né? Já mudou. Agora é... Não me pergunte. SEAD, alguma coisa assim. Uma coisa assim. E comecei no NAS em 2012, então. Uhum. Aí fui das primeiras turmas, assim, né? Comecei
nas áreas acadêmicas, né, com matérias um pouco além que a gente vê na escola, por exemplo, biologia evolutiva, neurociência. Aí eu comecei a descobrir habilidades em outras questões, trabalhos manuais, trabalhos de artes, e que a gente estava até conversando antes aqui, a questão também da extroversão. Eu adorava não ficar apenas naquilo, mas conversar e sair fazendo amizades e tudo mais. E eu acho que foi esse meu início nas aulas de habilidades e no NAS. Sim. Só para contextualizar um pouco a nossa conversa, o NAS, pessoal, é um núcleo que hoje não chama mais NAS, como o pessoal falou, mas é um núcleo que recebe crianças de todo o estado. Aqui tem uma sede em Campo Grande, que recebe crianças e adolescentes de todo o estado que são diagnosticados por psicólogo e por psicopedagogo com altas habilidades. Então, a criança é diagnosticada, se ela e a família, né, assim desejar, ela vai ter aulas no NAS de diversas disciplinas, né, diversas oficinas. Eu participei do NAS, eles também participaram. E, cara, muito legal como que se expressa desde a infância, né, isso. E, Aira, foi assim pra você também? Como foi? Ainda bem que ele comentou esse início, né, porque eu acho que eu ia pular um monte de partes. Na infância, minha mãe lia historinhas pra mim, com 3 anos, e ela dormia no meio da história e falava, nossa, me perdi onde eu tava. Eu apontava a vogal onde ela tinha parado. Aí ela ficou assim, né, senhora? Que esquisita. Senhora? Tá tudo bem, senhora? Vou devolver pra mãe. Aí, ela é a mãe. E daí, ela começou a explorar isso, né? Não, mas você sabe montar, né? Começou a me ensinar as sílabas, né? Bá, bebi, bobu. Aí, aprendi a ler e escrever. Nos 3 anos. Aí, quando deu 6, já não aguentava mais em casa, né? Eu acho. Não, vamos colocar na escola. Colocou lá na primeira série. Que era o que tinha perto de casa, não tinha vaga na creche. Aí colocou lá na escola, já deu o trabalho já da primeira semana de aula, que eu cheguei em casa e falei... A hora que eu olhei tudo aquilo de preencher, porque eu sabia fazer tudo, os livros de matemática e... Nem sei se tem matemática na primeira série. Eu sei que tinha português, a gramaticazinha lá, né? Eu olhei e falei... Mãe, olha, a professora falou que a gente tem esse livro pra fazer. E na minha cabeça eu tinha entendido a maturidade, né, da pessoa. Eu nunca tinha ido pra escola. Eu tinha entendido que era pra fazer aquele livro, tipo, pra amanhã, entendeu? Você fez o livro inteiro? Na primeira semana. Eu cheguei... Ai, se eu tivesse sido sua amiga quando eu era mais nova, eu te dava pra fazer minhas atividades. Nossa, eu queria coisa pra fazer. E eu fiz tudo. Eu cheguei lá na... E minha mãe achou estranho. Ela falou, o livro é pro ano inteiro, não é pra você fazer, né, nessa semana. Porque eu achei super divertido, coisa de você passar em cima pra escrever, né? Falei, nossa, pra mim era só preencher, passar. E já sabia fazer tudo. Aí... Daí falou com a professora falou, não era pra fazer não, tá bom. Aí ela ficou e tinha que me dar coisa à parte pra ir fazendo, né? Aí um dia ligaram pra minha mãe e falaram, olha, você é mãe da Aira? Ela fez uma prova aqui, aplicaram a prova sem, né, não lembro assim a ordem, né? Mas que tinha dado o nivelamento pra ir pra 3ª série. Aí minha mãe foi correndo lá na escola, meu Deus, moça. A menina tem 6 anos. Ah, mas na primeira série não dá mais. Aí me passou pra 2ª. Aí pra mim já foi um baque. Eu percebi depois as consequências, né? Eu não aprendi a escrever, tipo, em cima da linha, na pauta, sabe? Escrever em toda a folha, virar a folha, escrever. Essa parte eu não tinha aprendido. Aí eu escrevia um pouco aqui, virava a folha. Ia fazendo a falha aí, né? Pulou o pré e a primeira. Mas o resto, eu tava absorvendo tudo de informação. E eu sofri bullying também a escola inteira, porque eu era mais nova, né? E a estatura também não ajudava. Aí as crianças iam crescendo e eu lá, o prego. Enfim, chegou... Era muito explorada, né? O nerd na sala de aula, nossa, passa a resposta aí, moça. Sim, eu passo a resposta pra todo Suborno. mundo. Eu só fui começar a monetizar isso no ensino médio. Eu demorei. Enxerguei um negócio. Eu vi que ele tinha um potencial. Mas isso foi no ensino médio que foram a começar a fazer o diagnóstico. Ah, como que foi? Passou na televisão, o NAS, os grupos de teatro. Eu falei, mãe, preciso fazer essa aula de teatro, eu quero fazer esse teatro. E minha mãe era professora na escola, né? Aí apresentou para os coordenadores, tanto que entrou mais gente para fazer avaliação, porque eles falaram, nossa, eu não tinha conhecimento disso. Aí os psicopedagogos começaram a fazer análise e era o mesmo esquema. Ia a psicóloga e a psicopedagoga, ou no contraturno, né? Marcava um horário para ir na escola à tarde, ou ia no intervalo e ficava lá fazendo um monte de testezinho, super lúdico, super divertido, né? Eu ficava,
o máximo. Era hora de ficar fora da sala de aula. Sim, Exato. muito bom. Aí, lá na escola, a aceitação, o professor de matemática ficou fissurado, assim, tipo, ele fala, cara, eu tenho um gênio na minha turma. E ele queria passar coisas assim, a quem, Ficar sabe? te Tipo, testando. além, né, na verdade. E daí eu era da bagunça, né, porque passou a atividade, fiz, já aprendi tudo. Exato. Pra mim, passei. As outras colegas não tinham feito ainda. E elas estavam bagunçando, e eu ia lá bagunçar com elas. Então, quem tava no prejuízo era elas e não eu, né? Só que ele ficava, Aira, para de andar com essas meninas. Aira, você tem tanto potencial. Vamos, né, dar uma estudada. E Não sabia que você era chefe do grupo. Sim. Aí, fechou o diagnóstico, pronto. Nossa, que maravilha que era também. Tá lá, assim, um lugar que você não se sentia esquisito, né? Como era na escola, o pessoal fica em cima de você, é o bullying, é não sei o quê. E lá era todo mundo Concentrado ali, sim. né? Cara, que legal que você passou por esse processo e você também, que bacana que vocês conseguiram chegar até o NAS. A gente sabe que tem muita criança que estão em escolas mais isoladas, não tem essa oportunidade e tal. Comigo, meu processo de descobrir que eu tinha altas habilidades não foi por meio da escola, foi por meio das pesquisas científicas júnior que eu fazia lá na UFMS. E aí foi muito louco, assim, porque no nono ano tinha feito uma pesquisa na FETEC, tinha ido pra FEBRAS, que são as feiras que tem aqui, né? A FEBRAS, no caso, em São Paulo. E aí, quando eu voltei, me indicaram. E quando me indicaram por fora. Então, pra minha escola foi meio tipo, não, ela não tem altas habilidades, mas vamos deixar ela fazer o teste. Porque todo mundo tinha certeza que eu não tinha altas habilidades. Porque eu era muito boa em uma disciplina, muito ruim em outra. E existe esse conceito, né, de que altas habilidades é você ter conhecimento em todas as disciplinas. Se você não for bom em uma, não, você não é inteligente. Se você não se encaixar naquele modelinho da escola, do que eles consideram um padrão de inteligência, o seu potencial já não é tão válido. E aí eu lembro que eu passei por um processo e outros alunos que tiravam notas melhores do que eu também passaram pelo processo. E aí eu fiquei no NAS e eles não, e foi tipo, como assim? Mas enfim, né, as coisas se sucederam, Entra muito doido. aquele estigma, achar que todo estudioso é superdotado. Mas Sim. não é isso, né? O estudioso consegue lá ter sucesso em várias, né? Porque ele está estudando, está se esforçando. Nossa, tem aquela capacidade ali de absorção. O superdotado já tem essa habilidade nata, né? Sim. E que nem a minha, eu nem comentei, o meu diagnóstico foi na área de exatas e alguma coisa de relacionamento interpessoal, coisa assim, eu não lembro, né, a palavra. E o pessoal falava, nossa, ela vai fazer alguma engenharia, nossa, vai, né, projetar NASA, foguetes, fazer uns negócios assim. E eu falava, gente, não é porque eu tenho outras habilidades que eu goste, assim, né? Sim. Não quero ficar virar a noite fazendo aqueles cálculos, não me interessa, sabe? Não é do meu agrado. E eu fui para a área de mais humanas, né? Que eu fui fazer arquitetura, tem uns cálculozinhos ali, dava para satisfazer um pouco, né? E tranquilo, mas pegar e falar, nossa, sou muito boa nisso, vou ficar fissurada agora só em conta, não faço. E não necessariamente também ter altas habilidades quer dizer que você vai ser um profissional que, meu Deus, vai ganhar rios de dinheiro. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto que eu sou jornalista hoje, brincadeira. mas não tem uma coisa a ver com a outra, né? Isso é muito doido. Não, e vai também, igual você falou, assim, nem todos os alunos hoje em dia, né, têm a capacidade, por exemplo, foi selecionado para ir para o NAS estudar, hoje com outra sigla. Às vezes o aluno tem dinheiro para pagar o passe, às vezes porque é fora da escola, às vezes o aluno tem uma dificuldade financeira em casa, algum problema em casa, e isso vai por toda a vida, né? Então, não necessariamente ele vai ser o aluno do NAS, ele vai ser o profissional por conta disso. Tem problemas externos, né? Só para deixar claro, agora ele é Centro de Atendimento Multidisciplinar para Habilidades e Superdotação. Centro de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades e Superdotação. É outro nome. Agora. Eu até dei Muito risada porque ela falou bem assim. É porque o NAS, agora com outra sigla? É CEAM. A gente tem que mudar. CEAM. É que a gente é velho. E não sai da cabeça, né? Nada. Não, é sempre E nada. virou multidisciplinar porque agora eles estão investindo, horrores. Lá tem diversas Cara, isso é oficinas. muito legal. Tá Porque, assim, você investir em altas habilidades é você investir no futuro do seu estado. Você pegar aquele aluninho ali que tá lá na periferia, que tem, de repente, uma vocação enorme pra
pra música, pra ser um musicista, mas não tem contato com o instrumento. E aí você coloca ele lá naquele centro, naquele núcleo, e dá a oportunidade pra ele de ser um grande profissional e retornar pra sociedade, retornar pro Estado em contribuição. Cara, isso é muito massa. Inclusive, e até por esse motivo que eu quis fazer um episódio sobre altas habilidades num podcast sobre deficiência, porque as altas habilidades, elas são um braço, né, da educação especial. Sim. Então, da mesma maneira que o aluno com deficiência física, o aluno com deficiência intelectual, o aluno com deficiência sensorial, ele precisa de um apoio pedagógico, o aluno com altas habilidades também. Tudo ali faz parte, né, do mesmo espectro, e eu acho que não é nem gastar ou dar oportunidade, é investir nesses alunos, né? Isso é muito importante. E, gente, agora eu quero que vocês falem um pouquinho justamente sobre esse centro, né? Como jovens que tiveram essa oportunidade de estar nesse ambiente. Eu quero saber quais que eram os cursos, as oficinas que vocês fizeram no Centro de Altas Habilidades. Pode primeiro aí. Eu cheguei lá maravilhada, que oferecem um monte, tinha muitas coisas, eu sei que hoje já tem muito mais. Quis fazer espanhol, depois eu fiz inglês. Fazia violão, teclado, em outra ordem, era teclado, depois violão. Fiz coral, espantem-se. Então canta pra gente. Uma palhinha aqui agora pra vocês. Fecha o microfone. Teatro, que era o chamariz, assim, que era muito, né? sim, muito bom. Artes, também, que entrei pra faculdade, não adiantou de muita coisa, assim. Porque é muito subjetiva a arte, né, gente? É aquela arte abstrata. E oficina de leitura, tinha aquela de redação. Qual que era? Era... Com a Veri. Eu lembro. Poesia. Tinha... Sim, poesia. Poesia e leitura, alguma coisa assim. Aí, tudo que tava oferecendo, eu lembro que eu ia de segunda a sexta. Acho que eu só não ia terça, porque terça era dia de planejamento deles, né? E eu não ia terça. Aí eu ia segunda, terça, quarta, quinta, Mas se desse sábado, você tava lá. Era o descanso deles, eu acho. Gente, hoje vamos aqui tomar uma água. Pelo amor de Deus, não aguento mais a área aqui todo dia. E eu conhecia todo mundo, porque eu conhecia o pessoal da segunda, né? De todos os dias. Aí da sexta, só ia na sexta. Da segunda, só ia segunda e quarta, né? E eu conhecia o de todos os dias. Eu ia todos, fazia tudo. E eu lembro até que você estava falando da acessibilidade de ir até lá. Teve uma época que eles conseguiram passe. E foi... eu lembro, é verdade. Só que eu não sei, era uma quantidade limitada, né? Que tinha por semana. Aí nos outros dias eu pegava um passe lá e saía. O ônibus saía de perto de casa, parava lá na frente. Vixe, era uma aventura. Contando também com as amizades que a gente faz lá, que perduram até hoje, né? Mantenho contato com a maioria dos que eu conhecia lá. O Alan eu não conhecia, ele falou que me conhecia, mas desculpa. Mas é porque ele me viu nas apresentações peças, de teatro, né? Exato. Então aí eu não fui apresentada. Prazer. Prazer, tudo meu. E você, Alan, que oficinas que você fez? Bom, eu não vou superar a área de segunda a sexta, né? Em agenda é difícil. Porque eu tive umas limitações com relação a passe, a chegar ao NAS e tudo mais. Só que eu comecei fazendo ciências, que daí eu fazia biologia evolutiva, neurociência, que era, assim, para mim, os carros fortes, né? Filosofia também da ciência. E só que eu tenho uma paixãozinha que posso colocar como hobby, porque hoje eu uso ciência como trabalho e artes como hobby. Entrei nas artes, né? Venho de uma família que tem artesãos e tudo mais. Legal. E comecei pintando, desenhando também. Então isso eu carrego até hoje. Meu tempo livre como terapia é a pintura. E você começou a explorar lá? Comecei a explorar lá. Legal. Comecei a pintar lá. Pegar tela, tinta acrílica e lambuzar, colocar, né, mão na massa. E através dessas disciplinas eu podia colocar a cabeça para funcionar mesmo, sair fumaça, porque às vezes o livro didático da escola ele é bem superficial, né? Ele tem que trazer uma carga grande de conteúdo e acaba não focando exatamente um assunto ou no outro. Falando agora na área das ciências mesmo. E, poxa, quando você pega trabalhar a evolução biológica dos seres e tudo mais, trabalhar neurociência, isso coloca para um jovem de 15, 16 anos, ou até menos, porque eu dividia turma com alunos de 11 anos, que discutiam no mesmo nível
que eu com 16 e com um professor de 30 e poucos anos. Cara, essa aula de ciências era um monstro. Aquele professor, ele dava todas aquelas oficinas de ciência. Eu só fiz astronomia e o cara era fera. Eu fiz astronomia também. E você pensa... Eu até esqueci da astronomia, né? Da pontuação aqui. Mas... é tanta coisa. Gente, esse professor aí era fera. E era turma assim mesmo. Era de 10 a 16 anos, o pessoal lá e discutindo tudo no mesmo nível. Era muito legal. Eu me surpreendi mesmo, porque é uma sala de aula bem... Na época, né? Bem atípica. Era uma mesa como essa, sentava o professor de um lado, 3, 4 alunos do outro, com uns livros de 400 páginas ali, o professor passava tarefinhas, tem que ler isso, próxima aula a gente vai discutir sobre. Era muito legal que a gente guiava junto com o professor, né? Eu lembro quando eu fazia astronomia, que era mais esse modelo de ler e tal, porque o teatro era uma coisa louca, assim, solta. Mas a astronomia, se eu falava, putz, professor, tô muito interessada em estudar tal coisa. Ele, eu vou trazer esse conteúdo pra você. Muito diferente da escola, que infelizmente não tem uma estrutura que permita esse tipo de coisa, né? Essa abertura, mas era muito legal. Pode-se dizer que era um prelúdio da universidade, o que é um orientador com um orientando, né? Sim, os professores começavam assim, instigar, tanto que foi assim que comecei a fazer os primeiros projetos de pesquisa, né? A Sara começou fazendo iniciação científica antes com 8 anos. Com 8 anos. Não, tô brincando, era coitado. Passou em Harvard? Antes do Tava NAS, nem com a chupeta escrevendo. E lá que eu comecei a conhecer as feiras científicas, a FETEC, a FEBRAS também. E aí o professor instigava nas aulas, Alan, o que você gostaria de trabalhar? Ou melhor, eu trazia uma ideia, professor, eu pensei em tal coisa. Leia isso daqui, que hoje em dia a gente sabe que é levantamento de literatura, né? Você tem que fazer aquele... Professor, estou com uma pulguinha atrás da orelha sobre tal assunto. Eu acho que a gente pode trabalhar sobre isso. Vamos lá, pega o básico da iniciação científica, né? A observação, levantamento de hipóteses. E, poxa, você pega a criançada hoje de 10, 11 anos mexendo com isso, você se surpreende. Sim, você se surpreende. E aí você tinha dito uma coisa muito legal, que o NAS, o antigo NAS, foi um prelúdio, sim, para o que seria uma orientação na universidade. Quando vocês saíram ali do ensino médio, que normalmente a gente sai desse centro quando a gente sai do ensino médio, né? Que acaba que vem a faculdade, você tem muitos afazeres e tal. E vocês foram para a universidade. Vocês continuaram desenvolvendo as altas habilidades de vocês? E se sim, como que foi isso? Pode começar. Eu tenho colocar aqui um estudo de caso, então, né? Que foi uma historinha bem bacana. Antes de eu entrar na universidade, no meu segundo ano de ensino médio, eu já tinha passado para 2 universidades. Eu tinha passado no segundo ano para entrar na federal. Só que aquela questão de idade, questão de ter que terminar o terceiro ano, o juiz indeferiu o caso, não consegui entrar. Fiz normalmente meu terceiro ano. Aí eu consegui novamente pontuação suficiente para entrar na Universidade Federal, só que eu também passei na vestibular Desafio CDB para entrar no CDB. Em biologia já? Em biologia. E aí, na verdade, eu tinha a oportunidade de escolher qualquer curso, né? Aí vem aquele negócio, vai escolher o mais caro, direito, seja o que for. Não, peguei biologia, gente. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Porque tem aquela questão da cabeça, qual universidade pesa mais, a questão de nome? Eu escrevi para ambas as universidades. Eu já tinha um projeto de pesquisa que eu já estava trazendo do NAS, aliás. Eu falei, quem que vai me adotar? Quem que vai me responder? Quem vai me patrocinar? Realmente patrocinar. Às vezes você precisa fazer uma pesquisa, você precisa de dinheiro, precisa de verbo, precisa de professores capazes. E na época a Universidade Católica, né, o CDB, foi a que me adotou. Os professores falaram assim, não, aqui a gente pode te ajudar nisso, assado. Então, entrei no CDB. No meu primeiro dia de aula da UCDB, a professora que começou a me orientar já me conhecia por conta deste e-mail, por conta do NAS, eu tinha feito a minha ficha, né? E eu não sabia disso, só fui sendo orientado. E continuei a trajetória. Eu aí já peguei o ritmo da área, só que na universidade comecei a participar de tudo que eu via na universidade, tanto projetos de vivência, eu sempre tive uma estiga muito grande para trabalhar com aldeias indígenas. Trabalhei com aldeias indígenas na universidade, participei de intercâmbios e tudo ganhado, sabe? Tudo no esforço. Participei o PIBIC que fala na universidade, vários PIBICs. E aí eu comecei a deixar minha agenda realmente bem cheia. E isso foi... Aí eu voltei aos meus 8 anos que eu contei pra vocês, né? Voltei que a cabeça tava tão aflorada que talvez a gente tem que dar uma freada às vezes. Aí comecei... Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio.
Aí a gente vai passando aquela transição de jovem para a vida adulta, outros problemas vindo, aí acabei tendo algumas quedas, né? Aí, em relação à saúde mental. Relação à saúde mental. Sim. Tendo prelúdio, agora de uma depressão, até que depois foi vindo a depressão mesmo. Entrei para fazer o psicólogo, a CDB foi tão mãe que até isso eles conseguiram prover, sabe? Não, os psicólogos da CDB são... Fantástico, eu posso tem um falar atendimento isso. top lá, eu também já... E aí eu lembro que eles me disponibilizaram 5 sessões e eu vi que eu já estava na 15ª sessão e eu vi que eles estavam me passando os mesmos testes que eu fazia no NAS, sabe? O teste para superdotação. Eu já comecei a sacar, falei, o que vocês estão querendo saber com isso, né? E aí eu consegui outro laudo. Foi emitido outro laudo com relação à superdotação e aí eu vi que meus professores vieram conversar comigo, os pró-reitores da universidade vieram conversar comigo. E eu lembro que aconteceu uma coisa muito bacana, já no final da minha universidade, que o próprio reitor da universidade, tem gente que acha que os reitores da universidade são semideuses, ninguém toca, né? Se for o maioral lá, ele é super acessível. Ele é super, então, e eu descobri isso, ele veio e conversou, falou, Lala, eu gostaria de pedir perdão em nome da universidade para você. Eu falei, puxa, perdão por quê? Porque em 4 anos que você fez curso com a gente não te deu esse suporte suficiente para um aluno superdotado. Poxa, que legal eles reconhecerem isso. E o que é o suporte? Não é você vai fazer prova lá fora da sala de aula. Não, foi o suporte, tem um acompanhamento psicológico suficiente, tem um acompanhamento, talvez até em questão financeira mesmo, às vezes questão de cuidado, de carinho, de abrir mais portas. Abriram muitas portas para mim, igual eu falei para vocês, participei de intercâmbio e tudo mais. Só que ele falou isso, abrir mais portas. E ele pediu esse perdão, que foi muito bacana. Foi, você se sente cuidado. Eu falei, não precisa falar nada não. Eu agradeço de coração pela universidade e tudo. E desde então, eu vi o que é, igual você falou, né? O aluno superdotado, assim como pessoas com deficiência, também necessita de um cuidado. Sim. Porque às vezes você faz muitas coisas, muitas atividades, biologia evolutiva, artes, isso, aquilo, música, esporte. Mas às vezes você precisa de alguém ali orientando, falando assim, calma aí. Você também tem o seu tempinho. Ou às vezes é o contrário, né? Uma expectativa que a família coloca, que as pessoas ao redor colocam. E o aluno não tá ali para suprir as expectativas das pessoas ao redor. Ele tá ali para ter o desenvolvimento dele, viver o processo dele. Se ele atingir as expectativas que queriam, beleza. Mas senão também tá tudo bem. Que ser humano não é máquina. Ser humano com superdotação também não é máquina, né? Então acho que esse apoio psicológico é muito importante mesmo. A minha vida na universidade foi mais branda. Mais normal. Eu acho que a gente trocou a época do NASA. Foi mais normal, assim. Mentira, mas passava uns perrengues. Fiz arquitetura. Quem sabe aí, né, não é fácil. Eu tinha ficava de cama na semana de entrega de projeto, assim, febre, passava mal. Mas nunca pensei em procurar ajuda, não. Se eu soubesse. Pensando bem agora, não era normal? Eu achava que era, enfim, eu precisei também de um apoio daqueles. Mas eu saí da faculdade com muitas sequelas, assim, de ansiedade, pré-depressão também, assim. O diagnóstico hoje é só o TAG, né? Da ansiedade generalizada, mas veio sequelas, né? Porque a gente passa numa celeridade, uma cobrança nossa. Exato, é nossa. Que ninguém tá colocando aquela expectativa assim, tipo, não, tá tudo bem. Não, meu Deus, tem que estar, né, o perfeito ali. E, enfim, é um baque, assim, sair do ensino médio, o NAS, e entrar na faculdade. Porque você sai todo aquele suporte que você tinha, e chega lá, você tá pronto. Abrir a gaiola, solto, né? Abrir a gaiola, agora você olha assim, cadê minha mãe? Aí, e eu entrei com 16 anos na faculdade, né? Que eu tava 2 anos adiantada. Cheguei lá, criança. Maturidade, né? Sim, aí na minha cabeça tava tudo ótimo. Até chegar aí os 18 anos, já era o meio. Daí eu cheguei naquela maturidade que era pra estar entrando, que eu percebi o punk, assim. Eu falei, meu Deus, onde eu vim parar, né? Olha onde eu tô já. E daí que eu comecei a sentir mais pesada ainda a cobrança. Aí, mas assim, dentro do meu diagnóstico, né? Eu conseguia trabalhar bem. Todas as matérias que tiveram de exatas lá, ótimo, perfeito. Geometria, nossa, uma beleza, né? Mas aí eu percebi
a falta que me fazia o eu não ter estudado no ensino médio, que eu não sabia estudar. Chegar em casa e ler aqueles textos eu tinha... Isso é característica do superdotado. Eu acho que eu tive até o 8º semestre de matéria de história. Teoria e história do não sei o quê. Teoria e história do não sei o quê. No meio do curso que eu fui aprender. Mas eu chegava em casa, eu botava assim pra ler, marcar texto, eu dormia. Sabe? Não consigo estudar, não consigo fazer isso. Aí eu ia pela absorção que eu tinha tido na sala de aula. O professor passou aquilo ali, anotei, memorizei. Pronto, igual você falou, a memória... É além, né? Perfeito, ok. Agora, se era alguma coisa... Aí o que eu revisava era minhas anotações, porque se eu tivesse que ler o texto, eu esperava que ele estivesse passando o que ele passou nas anotações do quadro, né? Porque... Aí eu fui aprendendo a estudar, porque depois tem que fazer TCC, isso daí ninguém vai fazer, ninguém vai passar o rascunho lá pra você, né? É você e Deus. Ninguém vai passar o rascunho lá, aí... A vida começa, né? Aí aprendi a estudar, fiz meu TCC, meu teórico ficou perfeito, assim, fiz um levantamento, um negócio assim, me superei, fui superar tudo isso no TCC, falei, olha, realmente, agora eu acho que eu aprendi a fazer tudo, né? E... Depois disso que começou os tratamentos. Sim. Daí depois veio as sequelas de tudo isso que eu botei dentro da minha cabeça, né? Gente, façam terapia, gente. Façam terapia. A gente fica contido. Fica contido. E depois explode, assim, o corpo responde. Do nada, esse onde que tava essa ansiedade? Gente, a minha faculdade... Foi terrível. Não, assim, não foi terrível. Eu fiz muitas coisas legais, mas foi quando eu descobri que eu tinha muita dificuldade pra teoria de maneira geral. Eu peguei 4 DPs na faculdade. Mas eu peguei muita DP. E era muito engraçado, porque no comecinho... foi quando eu parei de falar que eu tinha altas habilidades para as pessoas. Porque eu pensava, gente, pelo amor de Deus, estou sujando o nome das pessoas que têm altas habilidades. Como assim você não tirou 10? Eu escondi, assim, porque na família ali, nas pessoas que me conheciam de antes, tinha esse negócio, sabe, mas você tem altas habilidades, né? Você tirou um 5 numa prova. E eu comecei a pegar uma DP atrás da outra, assim, porque eu ficava, tipo, cara, não sei o que tá acontecendo, tinha muita dificuldade. Sou uma farsa. Eu sou uma impostora. Só que aí nas disciplinas práticas, que vem depois, né, que vem ali uns 2 anos depois, dos 2 primeiros anos do jornalismo, é teoria, eu comecei a conseguir me desenvolver. Em tele, consegui me desenvolver, em rádio, conseguia me desenvolver, começava a falar, não parava mais. E aí eu fui me descobrindo dentro da profissão, fui me descobrindo ali no que eu queria fazer, mas, cara... Daí, no comecinho, assim, do curso, parece que todo mundo quer fazer mestrado, né? Todo mundo quer se desenvolver na área acadêmica. No último ano, eu contava os dias pra não ter que ficar mais naquele espaço, naquela coisa de teoria e tal. Porque, assim, não é pra mim, eu tenho muita dificuldade. Foi até uma oportunidade de eu entender isso. Entender que, não, tá tudo bem, eu posso ser bom em outras coisas, posso me desenvolver em outras coisas. E aí... Foi isso, foi bom, assim. Eu e o Alan tava conversando isso ali, eu aquela hora, né? Posso falar disso pode aí? Falar. Porque daí a gente divide, né? Você falou uma coisa muito bacana mesmo, porque às vezes a gente pensa, família, amigos, ou nós mesmos, né? Aquela cobrança. Acha assim que quando você tiver com seus, sei lá, 30 anos, ou alguns colegas nossos que estão fora do país, já trabalhando em locais conceituados, ou universidades mais conceituadas assim, e que aí a gente pensa, e a gente? Qual que é o patamar que está agora? Ou aquele outro colega? E na verdade não. Às vezes nosso foco mudou. Às vezes você não é obrigado a pegar aquele caminho do doutorado, da vida acadêmica. Você pode ter ganho uma experiência um pouco a mais nesse tipo de serviço, de área. Minha área é científica, mas eu gostei de trabalhar ajudando pessoas na área social, que eu também faço isso hoje. E sou apaixonado mais do que... Não quer dizer que você tem que fazer o ápice do ápice da biologia. Você tem que estar lá, tipo, no alto grau de PhD da biologia, porque você tem altas habilidades nisso. Você vai trabalhar no que você gosta. Sim. A gente tem altas habilidades, mas a gente tem objetivos de vida, né? Sim. A gente tem nossas vontades, né? Nossos desejos, assim, que a gente quer realizar. E não tem a ver com a alta habilidade. A alta habilidade é uma característica que você vai carregando, né? E não é o seu objetivo de vida. Ouso até dizer que a alta habilidade talvez seja um pouquinho disso também. Essa flexibilidade para você poder aprender novas áreas e se achar. Porque tem gente que é só naquele caminho, né? Não vou falar se isso é bom ou ruim, né? Cada um vai ter o seu. Mas ser flexível quanto a isso. Você poder mudar, aprender coisas novas. Sim. Igual eu fui parar lá na arquitetura, que é
É o meio da ciência humanas, ela é considerada humanas, né? Mas tem as suas exatas, assim, porque quem entra em arquitetura que não gosta de matemática fica muito bravo, porque fala, gente, tem cálculo sim. Então, pra mim, ali foi o meio termo, consegui me dar bem ali e aqui. Pra mim, eu me encontrei ali, ficou... Sim, é uma coisa muito característica das altas habilidades e eu ficava meio assim no começo porque eu via outras pessoas que tinham essa dificuldade e pensava, cara, que mimada, essa pessoa não é flexível. Aí depois eu vi que eu era assim também, tudo bom? Mas é justamente essa dificuldade em se empenhar, em depositar esforço em coisas nas quais aquela pessoa não é boa, sabe? Por exemplo, pra mim, cara, era uma tortura ler texto acadêmico, mas era uma tortura, assim, tanto que eu negociava comigo mesma. Eu falava, Sara, você vai ler esse texto e vai assistir 2 episódios de Grey's Anatomy. Depois você lê mais esse texto. Eu ficava fazendo um sistema de compensação na minha cabeça que só fazia sentido pra mim. Mas é justamente sobre isso. Você, ao invés de depositar expectativa, cara, investe no aluno, sabe? Dá tempo, disponibiliza professores, disponibiliza pessoas que já estão lá no mercado, que estão onde aquela pessoa quer estar e para conversar com ela, vai ser muito mais produtivo, né? Você vai fazer com que aquele aluno chegue muito mais longe, não fique doido da cabeça com as expectativas dos outros. Isso é muito legal. Como que foi para vocês em relação à família? Eu acho que isso é muito importante, porque normalmente o diagnóstico das altas habilidades, ele vem ali na infância, provavelmente, né? Ali nos primeiros anos de vida, que é onde a pessoa está cercada pela família. Então, o posicionamento da família, como a família vai receber, como a família vai se comportar diante daquilo, é super importante. E aí, como que foi? Pode começar pela Aira. Foi, lá em casa, tava tranquilo. Era um contraturno que eu tinha, um compromisso que eu tinha para ir lá. Nossa, tá fazendo uma coisa que ela gosta, né? Os meus pais, a minha mãe ficou super orgulhosa, né? Aquela coisa. E uma característica muito interessante, que anos depois o meu irmão recebeu um diagnóstico de dislexia. E quando o médico terminou toda a análise dele e fez o diagnóstico, ele já com 20 anos foi feito o diagnóstico. Passou a escola inteira. Puxa, imagina como que deve ter sido. Sem suporte. Aí, quando o médico fechou, ele falou, normalmente, quando tem um diagnóstico de dislexia, costuma ter irmãos ou parentes com um diagnóstico de altas habilidades. Aí, os dois olharam assim e falaram, nossa, nunca imaginado. Eles falaram, não, tem a irmã mais nova dele, né? Aí, eu achei um fato curioso. Mas a minha mãe, não sei se por ser professora e lidar com N tipos de alunos, né? Ela sempre soube incentivar da forma correta, tanto que ela ajudou na formação do meu irmão, né, durante o ensino fundamental e médio. E o meu, ela incentivava da forma que ela podia. E quando fechou esse diagnóstico, assim, foi um alívio, assim, né? Porque aí eu podia explorar muitas outras coisas, porque ela falava, assim, que tinha muito potencial, né? Os pais sempre esperam que o filho desenvolva, né, bastante coisa. Sim. Mas eu poder explorar isso e me divertir com isso também, porque lá a gente aprendia e era super divertido, né? Mas hoje em dia, agora na vida adulta, eu acho que é outro ponto, não sei se você ia falar depois disso, eu tava comentando ontem com o meu pai, vou comentar a história. Eu falei, Ela me contou. Eu falei, pai, a Sara me chamou lá para ir falar sobre altas habilidades, superdotação, né? Vou ir. Aí ele, o que você entende disso? Aí eu falei, eu fui diagnosticada, né, lá quando eu era menor, mais nova. Mas isso já faz tempo, você já tá adulta. Se você fosse superdotador, você já ter passado num monte de concurso. Pai, não é assim. Quem passa em concurso é estudioso. Eu não sou estudiosa. Se eu quisesse, né, e ficasse lá sentada, porque, gente, concurseira, não vamos tirar o mérito, né? Tem que ter muita disciplina. Os caras estudam o ano inteiro e é regrado naquilo lá. Não vai... Horas de sono, né, contadas. Eu não tenho como competir com isso, não. Já tentei fazer um concurso, não deu certo. Mas, assim, na vida adulta é muito mais... Eu acho que tá muito mais na personalidade, né, no que a gente transparece, porque a gente já não tá mais no meio acadêmico, que é onde é mais explorado isso, né? Uhum. Mas é mais nos relacionamentos mesmo. Quem que tava falando da empatia? Você, né, que tava estudando. Porque a criança é mais empata. A minha psicóloga falou disso ontem. Que o meu caso foi, né, com 3, 4 anos, é uma maturidade que você não espera nem de um adulto, e aquela criança tem aquela noção. Então, isso vem desde pequeno,
dentro, né, da gente, assim. Sim. E também é uma inteligência. Sim, é uma forma de inteligência. É inteligência emocional. Sim. E como que foi pra você, Alan, em relação à sua família? Quando fala família, a área tocou uma palavrinha muito, muito bacana, que é incentivo. Vocês podem até me ajudar a falar sobre isso, que eu não sei como que tá os estudos em relação à superdotação, se eles levantam que é algo inato ou construído nas crianças, né? Eu trago como inato, né? Mas é por senso comum aqui. Eu acredito que é inato também. Vamos no nosso... né? E o incentivo é fundamental. Porque pra mim, cara, a família, no meu caso, ela é tudo, é meu refúgio, sabe? Desde os momentos bons até os ruins, é lá que eu resolvo tudo, sabe? É em casa, é em família, mãe, pai, irmãos, enfim. E desde pequeno, a minha mãe sempre estimulou muito, incentivou. Por exemplo, eu aprendi a ler e escrever. Ela podia ter deixado isso, mas não, ela comprava livros, enciclopédias e tudo mais. Ai, meu era gibi, meu Deus. Gibi, não importa, tem letrinhas, né, pra você poder... Desenho. Eu lembro que com 5 anos eu tava falando o livro de dinossauros, né, Paquicefalossauro, Meu sabe? Deus. E na área manual também ela ensinou todos os filhos também a crochetar, tricotar, costurar. Que Então legal. você começa a fazer várias atividades, né? E conforme eu fui crescendo, entrei no NAS, foi também igual pra você, algo incrível em casa. Minha mãe ficou super orgulhosa e ela já achava que o NAS é tipo a instituição secreta do governo, né, Da inteligência do governo. E alunos selecionados, que na minha opinião, na verdade, não tinha que ser assim, tinha que ser mais aberto. Hoje em dia talvez, né? Sim, deve ter mais bastante. estrutura, Tem que ter deve mais ser mais estrutura, aberto. devia ser para mais, porque quantos não estão escondidos aí, né? Sim. E precisam de auxílio. Então, minha mãe sempre ajudando no passe, ajudando no incentivo, comprando livro. Entrei na universidade, foi a mesma questão, só que uma coisa que a gente pode até conversar um pouco sobre isso, a Sara até meio que comentou, eu nunca fui de usar o termo superdotação em altas habilidades, não sei, eu guardava pra mim. Eu também não. Eu guardo porque eu nunca soube exatamente como explicar. Eu só Como falava definir. quando eu fazia alguma coisa, a pessoa falava assim, nossa, mas por acaso você é superdotada? Aí eu falava, sou. No caso, eu Mas sou, aí mesmo a que pessoa- no diagnóstico. Aí a Andar pessoa no vira bolso, né? assim, olha, aí eu falo, né, longa história. Exato, é longa história. E eu só falava quando alguém realmente me stalkeava pra alguma coisa, buscava curriculares, buscava qualquer coisa. Aí falava assim, poxa, não sabia que você era. Ah, então. Mas eu evitava, pra até falação, né, cara? Às vezes na escola, até na universidade, as notas vinham diferentes. Eles têm uma expectativa sobre isso. Exato, e às vezes os próprios... Eu tive alguns casos, fugindo um pouco do assunto família, tá bom, Sara? Desculpa. Relaxa, fica à vontade. Podcast é pra isso. Obrigado. E às vezes as minhas notas, elas foram boas. Assim, deixando o ego à parte, né? Mas elas foram boas e isso me ajudou muito. Fiz um história escolar muito bom. Só que, em questão de sociabilidade, não tanto. Eu escondia. Toda a prova vinha na mesa, eu já dobrava e guardava na bolsa. Porque os professores estavam fazendo correções de forma diferenciada. Os professores estavam comparando nota, comparando aluno. E eu já comecei... Isso é péssimo. E tem O gente que desenvolvimento usa de qualquer aluno com ou sem essas habilidades é péssimo. E eles têm professor que usa essa metodologia, né? Nossa. Não tô aqui para julgar, mas, poxa... É péssimo. Mas, poxa, me atrapalhou. Porque para mim era ótima nota. Que eu não me esforcei tanto quanto o colega que passou a noite acordado estudando. Sim. Eu não estudei, confesso, e fui bem. Só que aí o pessoal olhava, que o professor comparou as provas e acabava jogando isso na cara. Eu odiava isso. E isso foi um problema grande. Um dia eu fiquei muito feliz que eu tirei um 4,5, porque eu podia compartilhar minha nota com todo mundo. Uhum. Eu falei, gente, eu tirei 4,5. Só que eu não sabia que aquela avaliação tava valendo 5. Nossa. E a hora que eu saí carimbando Berrando, todo né? mundo, nossa, eu tirei 4,5, e vocês? E todo mundo, como você conseguiu? Eu tirei 1. Aí eu fiquei assim, Gente, que fracasso. o que eu quieta, fiz? ainda. Gente, já saí assim, virei. E a minha mãe, a minha família, voltando agora, entrava nesse quesito mesmo, com o suporte. Lembra que eu falei do suporte, que a universidade só foi dar depois? Eu tive em casa. Sim. Minha mãe falava, não, calma, não precisa se sentir culpado por conta disso, não precisa ficar pra baixo, vamos lá, isso mesmo. E eu acabei vendo que meus irmãos, eu sou mais velho, somos em 4. Tenho um irmão de 20 anos, outro de 13 e a outra de 7. Totalmente diferente as áreas também. E eu começo a perceber
essa mesma inquietação que eu tenho e já lê, já escreve, já mexe, cada um na sua área, uma área mais tecnológica, a outra na área artística, e você começa a ver aquela chamazinha, sabe, dentro, aquela essência do... Ela é muito mais comum do que a gente imagina. Porque hoje eu vejo o tanto de gente que tem lá no CEAM, é muito aluno, nunca que isso ia ter lá quando a gente frequentava. Sabe? Eles estão pegando aí cada faísquinha dessa e já colocando, fazendo lenha lá. Cara, isso é muito legal. E, de fato, a Alia falou um negócio muito massa, que é muito mais pessoas do que a gente imagina. Às vezes, a gente cria ali um padrãozinho do que é o superdotado, e qualquer coisa que se diferencie disso, não, tá muito distante, mas, cara, acho que se todas as crianças tivessem a oportunidade que a gente teve, nossa, a gente teria muito, sei lá, muito mais desenvolvimento no nosso país, no nosso estado, porque, né, elas teriam um investimento nos potenciais delas. E pra fechar, senão a gente fica até amanhã conversando, eu queria que vocês me falassem assim, num mundo ideal, como vocês acham que a criança com altas habilidades deve ser recebida, o que dá certo, o que deu certo pra vocês, e o que vocês gostariam de ver mais, as instituições de ensino fazendo, o Estado fazendo pelas crianças, pelos adolescentes com altas habilidades? Quer começar? Pode ser, então. Fala aí que eu vou pensar. Eu acho que é realmente uma pergunta bem difícil, né? Né? Porque é uma coisa que você quer muito que aconteça, né? Como qualquer melhoria em qualquer área. E eu acho que seria na parte que eu até citei do cuidado com a pessoa, sabe? Às vezes, porque tem muitos programas realmente de incentivo à leitura, tem programas de incentivo a estudo, a bolsas de intercâmbio, como eu falei, bolsas para universidades, bolsas, enfim. Deveria ter mais, claro que deveria ter mais. Só que tem uma coisinha que eu acho que ainda está deficiente, que é esse cuidado com o que realmente ele quer, sentar antes dele começar uma universidade, começar uma escola, começar até o próprio NAS, talvez, né? Hoje com outra sigla. Sentar e ver o que realmente você quer aprender, o que você quer fazer. Às vezes você é muito bom nisso, mas ele tem um gosto, um carinho por outra coisa, ou às vezes ele tem alguma dificuldade aqui dentro dele. A pessoa às vezes é introvertida ou extrovertida demais, uma pessoa impulsiva demais. Esses fragmentos, eu posso utilizar assim, não sou da área da psicologia para usar termos técnicos, mas vou falar como fragmentos. Esses fragmentos internos que nós temos, como ser humano, agora saindo um pouco de altas habilidades, todo mundo tem, né? A Ariazinha aqui dentro que fala uma coisa, o Alanzinho aqui dentro, a Sarinha que fala uma coisa, ou que tem mais medo disso, ou é mais insegura disso, e trabalhar isso. Eu acho que, igual o reitor chegou para mim e falou assim, perdão por não ter dado o suporte psíquico, né, suficiente para você. Eu precisei disso, realmente. Tive outras formas de dar a volta por cima, mas poderia ter sido mais simples. Esse cuidado, então, interno, eu acho que vocês conseguiram me entender, né? Sim, sim. Eu acho que num mundo ideal, né, bem hipotético, utópico, porque eu acho que todos deveriam ter esse amparo. Porque mesmo que tenha a criança ou adolescente com altas habilidades, ou até o adulto, tem a criança que daí tem aquela deficiência no aprendizado, que não consegue aprender aquilo ali. E ele é taxado de burro na escola, que é preguiçoso, que não faz as coisas. Cara, tem que olhar bem, com muito mais carinho, sabe? Dar esse amparo, né, acolher ele da forma correta. Todos que apresentem uma diferença, assim, distante da turma, quando percebe. Porque você começou a falar assim, da altas habilidades, mas eu percebo que tem muita gente que precisa na escola. E, né, eu lembro, assim, colegas com dificuldade, o meu irmão com dislexia, até ter o diagnóstico, ele foi ter diagnóstico na faculdade. Na escola, ele era taxado de burro e preguiçoso, porque ele não conseguia ler da forma correta, escrever, né? O fonema pro disléxico é diferente. Então, ele falava uma coisa e escrevia do jeito que ele entendia. Então, e o acompanhamento e o amparo da escola sobre isso, né? Tem muito aluno com N diagnósticos aí que precisa desse amparo. E escolas perfeitas não existem, infelizmente, mas é um sonho, assim, que tivesse esse acompanhamento pedagógico e psicológico. Que seja no contraturno, hoje em dia tá tudo integral, né? Sim. Ter um dia da semana para cada aluno, naquele horário, porque são 300, né?
fechar 30 minutinhos com cada um ali, dar uma conversinha, ver se tem uma coisa importante para ver ali, Forte né? mesmo, né? Sim. Tem muita coisa. E já puxou um monte de coisa assim na minha cabeça, mas já ia prolongar bastante. Mas é isso, eu queria o amparo para todos os alunos que fossem, que tivesse, as pessoas percebessem, né, essa deficiência nele. Seja deficiência, entendeu o que eu quis dizer, né? Fica à vontade. Só fala, amiga, relaxa. Se a pessoa já tem, se ele tem dificuldade ou se ele tem facilidade, já é tratado diferente. Como eu tinha facilidade, o professor queria me dar tarefas além do que ele estava passando na sala. Eu falava, É sacanagem, né? senhor, é porque ele achou que eu era uma máquina que ficava, opa, fazendo conta aqui, senhor, pode passar. E, enfim, tinha um professor de matemática que me amava também. Todos, né? Meus professores de matemática me odiavam. Beijo. Olha onde eu cheguei. Brincadeira. Quem sabe, sabe aquele, né? Quem sabe, sabe. Cara, vocês falaram uma coisa legal sobre a questão do amparo. Eu adiciono ainda a questão de você ouvir a criança e o adolescente com altas habilidades. Ouvir o que ele tem a dizer, ouvir o que ele quer, ouvir do que... Porque eu acho que quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que a gente é diferente, assim, o nosso jeito de aprender é diferente, a gente sente medo, a gente fica, cara... E tem um medo, assim, nutrido pelas expectativas dos outros, de... E se eu reprovar? Gente, eu tinha um medo, mas eu tinha um medo de reprovar de matemática, assim, que eu fui nutrindo, mas eu nunca nem fiquei de recuperação, eu conseguia ir ali surfando na onda. Mas na faculdade, quando eu peguei a minha primeira DP, parece que veio todo esse medo, assim, de reprovar que eu tinha, sabe? E, nossa, meu Deus, foi terrível. Eu me senti a pior pessoa do mundo, a pessoa menos inteligente do universo. Se tivessem conversado comigo sobre isso antes, talvez eu saberia conduzir essa situação melhor, sabe? Então, eu acho que crianças com altas habilidades, crianças no geral, né, tem que ser ouvidas, tem que ali ter atenção, tem que ter, ao invés de você tentar colocar a criança numa caixinha, deixa ela ser livre no processo de aprendizado dela. Aquela mãe que pega, tem as condições, tem a agenda do menino fechada do dia inteiro, assim, com um monte de curso que nem é da área dele, mas ela quer que ele toque piano, por exemplo, e não é uma coisa, né, Sim. Ela coloca as expectativas lá, e daí a mãe acha que o filho dela é superdotado, porque ela fez ele aprender desde pequeno aquilo ali, e hoje ele é muito bom, então ele é superdotado naquilo. E, na verdade, ele passou todo esse tempo estudando ali, né? Treinou, né? Sim, é diferente, o estudioso do superdotado, como eu tava falando, né? Sim. Cara, é muito massa. Então, gente, agora eu quero que vocês falem as redes sociais de vocês, pro pessoal seguir, rede social de trabalho, rede social pessoal, que vocês se sentirem mais à vontade. Então, fala aí pro pessoal acompanhar vocês. O meu é Arquiteta Aira, no Instagram. Aira com Y. Ah, isso mesmo. Arquiteta Aira, com Y. E lá tem projetinhos apenas. E informações. Podem seguir. O pessoal do NAS tem uns nomes, né? Bem... o meu é Alan, com 2 L's, Corral, C-O-R-R-A-L, Anjos, no Instagram. E lá vocês vão ver também muitas fotos de bichos, de plantas. Tem muito passarinho, muito réptil, é bem legal. Trabalho com a natureza, então... Eu acho que o dele é mais legal. Que isso, não. Fiquem à vontade pra seguir lá, tá? Obrigado. O meu é Sara com H, mas meu Instagram não tem nada a ver com isso, é só o passarinho. Gente, muito obrigada por assistirem a gente. Muito obrigada, pessoal, por participarem. A nossa conversa foi maravilhosa. Obrigada pelo convite, foi uma honra. A gente tinha que fazer mais vezes. Então, pessoal, sigam as redes sociais do Estado Play e até a próxima.